Olá, vamos então para mais um blog do editor que está comentando as primeiras 150 edições da Contrarrelógio que não foram digitalizadas, porque a segunda parte, essa outra 150, você consegue ver aqui no site, aqui em cima, leia a revista digital, você lê a revista na íntegra, como foi feita, direitinho. Mas essas primeiras, por questões técnicas, a gente não conseguiu digitalizar. Então eu estou comentando rapidamente para que as pessoas saibam como é que foram os primeiros 15 anos da Contrarrelógio, quando houve uma mudança bem importante nas corridas do Brasil, em função da Contrarrelógio, da chatice dela, pegando no pé dos organizadores. Tá bom? Vamos tratar agora, nessa edição de janeiro, fevereiro e março de 2020, as pessoas comentam sobre o ranking, que a revista não considerou alguns resultados, mas eu queria fazer um ranking sério. Não é possível ficar fazendo uma coisa tão mal feita. A São Silvestre dobra de tamanho, como a gente comenta, então é uma coisa. Tem vários tópicos do começo de 2000, então nós vamos tratar das primeiras 3 edições de 2000. Na capa da edição de janeiro, a gente traz a primeira meia maratona de Natal. A prova anunciou na revista, foi muita gente. Eu acompanhei a prova para dar uma força, até já tinha comentado com o organizador que eu vi que ele era legal, assim, mas não tinha muita experiência de prova grande, nunca tinham feito uma meia maratona em Natal. Aí eu fui até lá, acompanhei a prova como, não sei se eu era ainda delegado técnico da CBAT, porque a prova pediu oficialização, o percurso aferido e tal. Mas eu comecei a ver a prova logo no começo posto d'água, tinha falado, ó, tantas água é assim, precisa tanto de água. Aí, mas em vez de, eu já comentei isso em outros vídeos, mas em vez de pôr o staff assim, você pega uma água ou duas e acabou, aí depois tem outro posto. Eles punham o posto ao comprido. Então você está correndo, já está suando, com sede, mas nem muita sede, mas enfim. Aí tem um fulaninho com um copo d'água, você pega. Aí você passa mais 5 metros, tem outros. Tá bom, joga na cabeça. Aí mais 5 metros, então tinha assim, 50 metros com 30 pessoas dando água. Então a pessoa pegava 2, 3, 5 copos e jogava na cabeça, nas pernas, sei lá. Obviamente, falei, o terço final, até mais da metade, não ia ter água. Eu parei no carro que eu estava e fui desmontando os postos, falando, tinha 20 pessoas para dar água, eu punha 5, 4 só. Pegou água, pegou menos, porque depois do quilômetro 5, 7, 8, já vai, os corredores ficam mais dispersos. Então você com 2, 3 pessoas entregar para todo mundo. Pega na caixinha, na caixa e tal. Bom, foi a atuação da revista. Aí tem uma matéria que eu faço uma boa base agora, porque em janeiro é o começo de você, o começo de janeiro normal da antigamente, você faz a base, aquele treinamento morro, tal. Então eu fiz uma matéria com base na base que eu fazia, que funcionava. Então, eu fiz, mas eu pedi para o Jefferson Macedo Viana, que escrevia na revista, e também para outro treinador para escrever como é que eles achavam. Bom, aí tem a cobertura de Natal, que como eu falei, 1.500 participantes em uma meia maratona em Natal, nunca tinha acontecido. E foi por função da revista? Foi. Eles anunciaram 2, 3 meses e tal. E a prova então teve esse defeito. A chegada também foi caótica, porque não tinha, eu acho que não usava o chip, o chip era uma coisa cara ainda naquela época. Então, não usava o chip, e a chegada não tinha funil, era uma coisa feita categoria tal, para cá, para lá. Foi, ainda meia maratona, mesmo 1.500, ainda chega bem assim, aos pouquinhos. Mas mesmo assim, foi bagunçado. Depois não aconteceu mais. A meia maratona, não sei porquê, mas foi legal. Aí tem uma citação aqui, apenas falar uma prova, todo mundo que gostava de correr, prova bem feita, percurso aferido, tudo certinho, assim, queria correr a São Paulo Classic, ou a São Paulo Classic, da Corpore, que é um 10 quilômetros, né? Mas só que é um 10 quilômetros assim, nos trinques, né? Tudo certo. Então todo mundo, as inscrições acabavam logo e tal.
E vinha gente de fora, de São Paulo, porque apesar de ser uns 10 quilômetros, não é uma maratona, uma meia, não, 10 quilômetros. Mas era tão bem feito que a Acrópole fazia que todo mundo queria participar. Aí tem a cobertura da volta da Pampulha, que eu não, já vi que eu não fui. Ah, e foi uma prova, já começou forte, começou com muita gente, enfim, divulgada na Rede Globo. E aquela volta da Pampulha que você sabe, definida como 18 quilômetros, um pouco menos de 18. Bom, aí vamos falar do ranking. O ranking de 99 tinha um poucas maratonas, né? O ranking de 99, você tinha Porto Alegre, Brasil já não está tendo, Porto Alegre, Rio, Curitiba e Blumenau. Blumenau resolve nesse ano não oficializar. Por quê? Para economizar. Para economizar. Não tem outra conversa. É para economizar porque tem que pagar taxas e tal, hospedagem para o delegado. E aí não oficializa. Então todo mundo ia lá, Blumenau, que a prova é ótima para resultado, plana e tal. Aí chega, bom, oficializou? Não oficializou. Então eu não sabia se houve uma mudança no percurso, que o delegado, não só alguém mede antes, como depois o delegado vê se exatamente foi corrida a prova no percurso aferido. E não foi. Aí eu falei, bom, então não vai valer pro ranking. Eu publiquei os resultados, tá, mas não valeu. Isso, estou falando, então, do 99, certo? O ranking sai em janeiro de 2020. Então não considerou isso e não considerou São Paulo. São Paulo era ótimo, tudo arrumado, muito grande, então tinha chip. Mas só que gente que largava no meio, ou metros finais, e chegava, o pessoal considerava, chegou. Mas como assim? Não havia, tinha lá um controle, mas não era rigoroso. Então, você chegava, via a chegada, é uma zona, não zona não. É um absurdo. Que pessoal chegando sem suar, menina maquiada, todo mundo arrumadinho, correu 5 quilômetros, né? Só com o chip no pé, escrito, né? E a Maratona de São Paulo considerava. Ó, aí eu não sei se a prova de Blumenau está ferido o percurso. Em São Paulo, quem chega, eu não sei se correu mesmo, ele não tinha como saber. Então não considerei para o ranking e deu uma chiação imensa, o pessoal falando. Puxa, eu só corri Blumenau, eu corri Nova York, São Paulo, e eu não vou entrar no ranking. O ranking já é valorizado, o pessoal queria entrar no ranking da revista. Como eu dizia, ali estavam os melhores do Brasil, do faixa etária. Um terço dos participantes conseguiu entrar no ranking. Aqueles caras que treinavam bastante com isso. Bom, aí tem uma sessão, que é uma sessão praticamente fixa, depois começa a ser fixa, que é o depoimento de brasileiros, geralmente assinantes, que iam ao exterior e falavam, olha, eu corri tal prova. E a revista não tinha condição de ficar, nunca fomos viajar assim, vamos correr. Eu ia lá, corria, escrevia, ou algum colaborador. Mas então, aqui, por exemplo, o cara correu Los Angeles e Portland. Nunca tinha feito cobertura dessas coisas, nem sabia como era. Então a pessoa escrevia, então os assinantes, os leitores ficavam sabendo através desses leitores que mandavam depoimentos. E eles gostavam de mandar a foto da pessoa também na corrida. No caso, a foto aqui é do Cleiton Rocha, na casa dele, com diploma. Então é uma forma da gente informar os corredores usando alguns assinantes, depoimento. Aí a revista era corrida, sempre corrida. Mas às vezes apareciam umas matérias bem escritas, legais e tal, e a gente publicava. Como nesse caso também o Ricardo Alves, que era um colaborador, treinador do interior de São Paulo, e falou, Tomás, eu fui fui fazer a caminhada lá, o caminho de Santiago de Compostela. Puxa, eu queria escrever, dá para abrir um espaço, eu fiz umas fotos e tal. Aí aparece o Ricardo e a Nívia, a mulher dele, comentando sobre. E muita gente, eu sabia que muita gente corria, de vez em quando cismava de fazer o caminho de Compostela. Eu nunca fui. Mas dizem que é interessante para você pôr a sua cabeça em dia e tal. Bom, aí vamos para a edição de fevereiro de 2000, que traz na capa, como sempre, a São Silvestre, que chega lá então, a 75ª São Silvestre, que chega a 12 mil corredores, que é o recorde. E aparece o Maílson como o melhor brasileiro, em quarto lugar, e a Cleusa Mineu, mais uma vez,
como primeira brasileira, com direito a uma chave de um carro. Aliás, o Marilson aparece na capa aqui com a chave gigante do carro. Então, a São Silvestre estava melhorando a cada ano, melhorando a cada ano, com banheiros, tudo mais arrumadinho. Só que muita gente entrava no meio do percurso, assim, não quero largar naquela... tinha que largar na frente se você quisesse fazer o resultado, porque o chip não era usado para tempo líquido ainda. Então a pessoa largava no quilômetro 1, meio, às vezes no meio, vai para o 10, 15, 12, sei lá o quê. E com o chip no pé, e chegava e valia o resultado. Era muito desagradável, mas não teve jeito. Essa São Silvestre de 99, mais uma vez o Marilson, pela quarta vez, o Marilson ganha a prova e uma queniana, aí começa uma hegemonia de quenianos, principalmente, mas etíopes também na São Silvestre. Aí muitas fotos, a São Silvestre continuava, tinha lá um ano água quente, outro ano não sei o quê, mas já era, né, de longe, a prova mais desejada de participar. Tinha cobertura da TV, obviamente, e tinha a fama, a história da São Silvestre, então todo mundo queria estar. Às vezes aí tem lá, um cara da elite, quase elite, falava, Tomás, a revista é legal, mas dá muita atenção para o povão, não dá para elite. E eu tentava e eu também ouvi o inverso, né? O cara chegava e, olha, eu sou assinante, gosto da revista, mas vocês dão muita atenção para a elite. Eu não dou, quer dizer, a elite representava 1%, 0,5% dos participantes, é lógico, eu tinha que equilibrar. Então, nesse caso, eles faziam sempre, fosse o caso, uma matéria falando da elite. No caso, eles fazem o Arnaldo de Sá, que é um brasiliense, tinha surpreendido em Porto Alegre e vencido naquele ano de 99, né? E vence em Curitiba, também em 99. Depois não aparece muito, mas enfim, foi interessante porque ele não era muito conhecido, então a gente contamos a história dele, tal. A edição de março traz os novos tênis de corrida. Ainda não tínhamos o guia, era só uma vitrine, para a pessoa saber o que tinha acontecido. Aí tem uma curiosidade, que é um anúncio da primeira maratona Ibirapuera, dentro do Parque Ibirapuera. Na verdade, isso foi em 2000 e só aconteceu uma vez. A ideia é meio que imitar Nova York. Como você sabe, a Nova York começou em 1970, a corrida não tinha muito ibope, né? Então era para fazer dentro do Central Park, 4, 5 voltas. Correu uma centena de pessoas, chegaram a 60, por aí. E foi assim os primeiros anos. Porque, como assim, eu quero fechar a rua? Não tinha essa conversa. Faz ali, 200 pessoas, 100 pessoas, imagina. O Fred Lebo, que é o organizador, ainda pôs no terceiro ou quarto ano, ainda levou a corrida assim para os arredores, ali perto do Harlem. Saiu um pouco do Central Park, andou em 3, 4 ruas, para não ficar 4, 5 voltas lá dentro. É bonito, mas só que é chato, né? Ficar dando volta. E a primeira maratona de Ibirapuera é isso, meia dúzia de voltas dentro do Parque Ibirapuera. E apareceu muita gente, vamos falar dela, mas não avançou, ficou nisso mesmo. Bom, aí, então estávamos comentando sobre o Ayrton então todo mês estava lá, com a sessão dele, comentários e tal, e a sessão de treinamento, as planilhas, famosas planilhas do Ayrton. Muita gente, temos que lembrar que pouca gente, digamos assim, tinha treinador, né? Personal e tal, nem se faz, isso não existia. Mas havia poucas equipes de treinador. Principalmente algumas das cidades grandes, hoje tinham e tal, mas no interior, onde talvez um segmento importante dos nossos leitores, não havia nada. Não havia um cara mais experiente que orientava, dava umas dicas para os outros e tal, mas ninguém tinha uma equipe, um treinador. Então, o que eles usavam para treinar? A contra-relógio, matéria de nutrição, a contra-relógio, tudo, fisiologia, tudo lá. Além do calendário de corridas, que sempre foi a sessão super procurada. Bom, aí nós temos então a tal vitrine, uma matéria um pouco técnica, falando dos tipos de pé, né? Na época ainda dava muito valor para isso. Agora os tênis já nem citam muito supinador, planador, normal e tal, porque os tênis se adaptam. E na verdade se viu que o tênis não consegue corrigir uma forma de pisar. Ele às vezes pode ser mais ajudar um pouquinho, não prejudicar, não atrapalhar, digamos.
E a gente apresenta uma vitrine, Mizuno, Olímpicos, o tênis é recomendado para nadador, tal, custa tanto e pesa tanto. Não é ainda uma avaliação muito técnica dos tênis. Aí, o que acontece, havia muita reclamação sobre o chip, só fazer um comentário. O chip era limitado, não é uma precisão absoluta. E, além disso, os corredores tinham culpa das falhas das apurações. Por quê? Aí eu não vou correr, aí eu dava para um amigo, só que outra faixa etária. Quando não, eu dava para uma amiga, ou a amiga não ia correr, ou chegava, era comum, eu via essa cena muitas vezes. Chegava lá, já havia alguns treinadores, principalmente na capital, São Paulo, e o cara tinha feito 20 inscrições, ó, mas 2 ou 3 já apareceram. Então. Aí o pessoal, quem que quer correr a prova? Outros que estavam ali só para ver a corrida, para fazer o treininho. Aí eu quero. Aí o cara pegava um dos números, o treinador, e dava para o cara. Isso gerava o quê? Uma zona total na apuração. Como eu falei já em outro vídeo, o chip, quando chegou, todo mundo achou que ia resolver todos os problemas. Mas só que o cadastro era mal feito, os corredores usavam o chip de outros, e com isso, não tinha como, coitadinho do chip, funcionar 100%. Aqui, para terminar, nessa avaliação dessas 3 edições, as primeiras de 2000, um anúncio diferente da Maratona do Rio, que aparece com um novo logo e tal. Aqui um cara tatuado, eu vou correr a Maratona do Rio, que vai acontecer então em julho de 2000. Ela ainda é feita pelo Universo Esportes e com apoio da mídia do Rio de Janeiro. Vai ser um começo bom, mas isso só em julho de 2000, ok? Terminamos mais essa leitura comentada da Contrarrelógio dos seus primeiros anos, onde ela continuava como bandeiras, valorizar os corredores, fazer as corridas do Brasil ficarem mais... No começo, para respeitar os corredores, banheiro, trânsito controlado, ambulância, isso é o que eu acho importante. Agora já estávamos numa fase, assim, ó, corridas mais assim, maratona, eu nunca fui contra, vou fazer uns 10 quilômetros aqui, mas não vou ferir percurso, não vai ter chip, não. Tá bom, é festa. Agora, maratona, eu ia falar, maratona sem percurso ferido, não dá. E depois a gente começa a fazer outras preocupações. Também não preocupava muito com medalha, não sei o quê. Depois, lógico, medalha, vai dar medalha? Então dá para todos. Não dá para os 50 primeiros, ou camiseta e tal. O que eu sempre quis é valorizar todos os corredores. Os que se dedicavam mais a treinamento, a gente fazia o ranking para mostrar, valorizar quem se preocupava em conseguir um bom resultado. Tá bom? Espero que estejam gostando do blog do editor. Avise os amigos. Toda terça e sexta-feira aqui no site da Contrarrelógio. Tá bom? Obrigado.